maravilhosa graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja contigo e para com todos os seus. Novamente, nós temos o privilégio de nos reunir como povo de Deus em assembleia para cultuá-lo. É uma alegria poder estarmos juntos buscando o nome do Senhor. Esse é o 30º domingo do tempo comum, dia que o Senhor fez para ser adorado por seu povo. Portanto, sinta-se acolhido em nome de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E como preparação para esse momento, ouviremos a nossa pianista e organista Gisele Santana com o prelúdio. Em espírito de adoração e louvor, nos volvemos a Deus em oração. Feche os seus olhos, falemos juntos com o Senhor. Pai bendito, é com alegria que tomamos parte no culto que é teu, cientes de que é um grande privilégio fazê-lo, pois tu mesmo, em amor e graça, providenciastes para nós este tempo, esta ocasião, dando-os aos teus filhos como um presente de valor inestimável, a fim de que, por meio desta vivência, gozássemos de um verdadeiro e transformador encontro contigo. Nós te adoramos e louvamos, ó Deus, desde já em tua presença, como convém a nós, povo que é teu e que se chama pelo teu nome. Ensejamos-te toda a honra, toda a glória que te são devidas, e rogamos-te que recebas a nossa oração e acolhas as nossas intenções, pois tudo a ti dirigimos na mediação de Cristo Jesus, teu Filho, o Salvador bendito. Amém. Momento de abrirmos a palavra de Deus. Lhe convido a abrir a sua Bíblia no Salmo de número 126, onde procederemos com a leitura de todo ele. Salmo de número 126, salmo este indicado pelo lecionário cristão para esse 30º domingo do tempo comum. Diz assim a palavra de Deus. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então, a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então, entre as nações se dizia, grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós. Por isso, estamos alegres. Restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes no Negueb. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Bendito seja o Senhor por sua palavra. O texto que acabamos de ler nos diz, grandes coisas fez o Senhor por nós. E a coisa mais extraordinária que nós recebemos de Deus foi a salvação. Mesmo tendo consciência de que somos pecadores, a graça de Deus tem sido maravilhosa sobre nós, e isso tem nos feito felizes. Mesmo tendo
plena consciência de que pecamos. E este momento que eu quero lhe convidar a fechar os seus olhos, curvar a sua cabeça, se puder ajoelhar-se onde você está, ajoelhe-se, confesse os pecados ao Senhor e peça perdão neste momento. Bendito Deus, eterno Pai, nós nos colocamos ante a Tua augusta presença porque queremos buscar em Ti perdão. Sabemos das nossas transgressões e das nossas falhas, e elas nos entristecem e nos fazem sofrer. Por isso, Senhor, nós a confessamos a Ti e Te rogamos, tende misericórdia de nós. Outra vez vem em nosso auxílio, outra vez nos perdoa. Te agradecemos, Senhor Deus, porque sabemos que o Senhor não despreza o coração contrito e também não tapa os ouvidos à nossa súplica. Por isso sabemos, somos perdoados. Te agradecemos pelo perdão e ainda te suplicamos. Continua, Senhor Deus, a nosso lado. Continua, Pai, a cuidar de nós. Continua a derramar das mais ricas bênçãos sobre os teus filhos, pois dependemos exclusivamente de Ti. E te agradecemos porque podemos confiar no Senhor. É a nossa prece, em nome de Jesus. Amém. Haja paz na terra. Esta é a prece do coro Aideia Moraes, tão oportuna em tempos de tantos conflitos e animosidades como estes que graçam em nosso mundo. Haja paz na terra, de Cy Miller e Joe Jackson, nas vozes do coro, com o acompanhamento da nossa querida organista e pianista Gisele Santana. Acolhamos o canto do coral, participemos dos seus rogos. texto que nós lemos hoje no Salmo, na nossa liturgia, nós vimos que grandes coisas tem feito o Senhor por nós. E é patente isso. Imagine a sua vida sem a bênção de Deus. Imagine-se um minuto sequer sem que o Senhor cuide de mim ou de você. Seria impossível. Por isso, é maravilhoso saber
que somos amados por Deus e cuidados por Ele. Por isso nós também desejamos amá-lo e desejamos nos envolver e participar de seu reino. E fazemos isso de muitas formas, inclusive trazendo os nossos recursos através dos dízimos e ofertas. Você está vendo aí na sua tela as formas como você pode dizimar e ofertar ao Senhor, através do Pix, transferência ou depósito, tudo de forma segura. E isso, tenha certeza, será bênção no reino de Deus. Quero que você feche seus olhos agora para orarmos juntos, consagrando dízimos e ofertas dizimistas e ofertantes. Senhor Deus, nós te agradecemos porque o Senhor tem cuidado de nós. Em todo tempo podemos perceber a tua bondosa mão ao nosso lado, nos orientando, nos guardando e protegendo. Te agradecemos porque sabemos das nossas limitações, mas ainda assim o Senhor tem nos protegido. Te rogamos, ó Pai, que aceite o nosso louvor e com isso também as nossas ofertas e dízimos. Nós a consagramos a Ti, juntamente com os dizimistas e ofertantes. Essa é a nossa oração, cheia de fé e gratidão. Em nome de Jesus. Amém. Eu convido você a abrir comigo a sua Bíblia, se tiver uma Bíblia consigo, tome-a nas mãos nesta hora. Nós estamos abrindo juntos no Novo Testamento, no livro do Apocalipse. Vamos visitar o último livro do cânon bíblico, portanto. Estamos abrindo juntos no livro do Apocalipse, no capítulo de número 3. E a nossa leitura se dá no trecho que vai do versículo 7 ao versículo 13. Estamos juntos no Novo Testamento, no último livro da Bíblia, o livro do Apocalipse. Estamos abrindo no seu terceiro capítulo, o capítulo de número 3, onde lemos do versículo 7 ao versículo 13. Esta palavra diz assim, acompanhe na sua Bíblia. Ao anjo da igreja em Filadélfia escreve: estas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, que fecha e ninguém abrirá. Conheço as tuas obras. Eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Que tens pouca força, entretanto, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Eis farei que alguns dos que são da sinagoga de Satanás, desses que a si mesmos se declaram judeus e não são, mas mentem, eis que os farei vir e prostrar-se aos teus pés e conhecer que eu te amei. Porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação, que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Venho sem demora. Conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Ao vencedor, faloei coluna no santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu, vinda da parte do meu Deus, e o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Bendito seja o Senhor pela sua santa palavra. Amém. Há pessoas que conseguem se inserir na história e no imaginário das demais como figuras notáveis. Fazem-se notáveis por feitos extraordinários que realizam e que acabam marcando a todos. A gente não teria muita dificuldade para levantar uma lista de notáveis das mais variadas áreas. No mundo dos esportes, das artes, da política, da economia e outros mais. Aqueles que se fazem notáveis aos olhos do mundo inteiro. Aqueles que se fazem notáveis dentro de um nicho particular. Aqueles que se farão notáveis dentro de círculos muito pequenos e restritos. Mas o fato é que a grande maioria das pessoas, a maioria esmagadora de nós, não alçará esse patamar. Viveremos vidas, entre aspas, ordinárias, comuns, triviais. Realizaremos coisas tidas por de somenos importância. Simplesmente seguiremos o curso das nossas vidas e passaremos daqui sem deixarmos estas marcas tão
excepcionais. Mas isso não significa que nossas vidas terão sido de menor valor ou relevância, e sobretudo aos olhos de Deus, e é a partir desta perspectiva que hoje nós vamos nos debruçar sobre este pequeno trecho da Escritura, esta pequena carta que consta do livro do Apocalipse, ele mesmo uma grande quarta na qual outras cartas menores se contêm. Essa carta que um dia foi escrita, ditada pelo próprio Senhor Jesus Cristo, redigida por seu escriba, seu discípulo João, e encaminhada a uma comunidade muito particular, a igreja em Filadélfia. Veremos que esta é uma igreja que não será lembrada por feitos extraordinários, por realizações notáveis, muito pelo contrário. Será uma comunidade reconhecida por uma vida discreta, ainda que consistente. E mesmo que, a princípio, pareça ser realidade esta de menor importância, de pequeno valor, verificaremos não ser este o caso. A consistência de sua atuação e algo que carrega intrínseco a ela farão desta igreja, sim, uma igreja memorável, digna da nossa atenção e que tem algo, por certo, a nos ensinar também a nós, Igreja do Senhor, tantos séculos depois. Para nós visitarmos o texto outra vez e percebermos as implicações deste viés pelo qual estamos abordando, precisamos fazer a sua leitura com um pouco mais de vagar. Vamos agora observar com calma os detalhes que constam das entrelinhas do escrito e vamos refletir um pouco sobre as suas conexões. Veja, o texto começa assim, e eu peço a você que, se tem uma Bíblia consigo, mantenha a mesma acessível, ao alcance dos olhos, tenha o livro em mãos ao longo de toda essa reflexão. Esta providência será da maior valia para aprofundarmos o olhar no texto e ganharmos intimidade com a Escritura. O texto começa dizendo assim: ao anjo da igreja em Filadélfia, escreve, : estas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, que fecha e ninguém abrirá. Note, o que temos aqui neste primeiro versículo, o versículo de número 7, é a identificação do remetente da carta. Ele está se apresentando. Olha, quem está dizendo estas coisas a vocês é o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi. Eu já antecipei a você que quem está ditando esta carta para que João coloque-a por escrito é ninguém menos que o próprio Senhor Jesus Cristo. Seria então legítimo perguntarmos: e por que ele não se apresenta de forma objetiva e nominal? Por que ele não diz simplesmente: olha, quem está dizendo estas coisas e enviando esta carta a vocês é Jesus de Nazaré, o Messias Cristo, o Filho de Deus? Por que é que ele faz questão de se apresentar por meio destas imagens? O uso de imagens é uma característica muito marcante deste tipo de literatura com que estamos lidando aqui. A literatura de cunho apocalíptico. Sim, a apocalíptica é um gênero literário dos tempos bíblicos que tem ecos presentes em outros pontos das Escrituras, especialmente entre os profetas, mas também nos discursos de Jesus. Porém, aqui no Novo Testamento temos um livro inteiro concebido neste linguajar, por assim dizer.
O livro do Apocalipse é a máxima expressão da apocalíptica que encontramos dentro da Bíblia Sagrada. E a apocalíptica é um gênero em que as imagens são empregadas largamente e o discurso se articula por meio delas, a princípio com o fim de explorar a carga simbólica que levam consigo. Sim, uma imagem fala mais do que 1000 palavras. O discurso objetivo, ele é unívoco. O discurso por meio de imagens é um tanto quanto equívoco, mas polissêmico. E isto tem grande valor. Por meio de uma figura, você diz um bocado de coisas. E ao lidarmos com as imagens dentro do livro do Apocalipse, precisamos nos portar como alguém que está diante de uma galeria de quadros, numa exposição. Você não sai simplesmente olhando os quadros e seguindo adiante. Você se detém diante de cada um deles, se permite ser interpelado pela figura que ali está, que lhe provoca reflexões, que lhe favorece conexões, associações mentais, que lhe causa sensações e reações. E tudo isto nós vamos experimentar na medida em que nos permitirmos apreciar essas imagens e refletir sobre elas. Veja, a primeira que ele usa aqui é a figura do santo. Ele diz, estas coisas diz o santo. Qual seria a implicação desta primeira figura? Bom, para responder a essa pergunta, precisamos pensar sobre o que é um santo dentro do imaginário do povo da Bíblia. Um santo, ou algo santo, porque a mesma expressão pode ser aplicada a uma pessoa ou a um objeto. Um santo ou algo santo é algo separado, distinto, destacado do ordinário, do comum, algo muito especial. E este que está falando se identifica nestes termos, como alguém muito destacado e muito distinto. E nós sabemos que Jesus, o Cristo, verdadeiramente é assim, pois é divino, é o Filho de Deus, é aquele que não tem pecado, sumamente distinto de nós. Mas ele diz ainda, o santo, o verdadeiro. Dentro da perspectiva bíblica, longe das relativizações pós-modernas, a verdade é algo tremendamente objetivo e existente. Aliás, o próprio Jesus se apresenta nos evangelhos servindo-se também desta figura e declarando de si, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Aquilo que é verdadeiro é algo em que se pode confiar. E Jesus está se apresentando exatamente nestes termos, como alguém distinto, como alguém calcado no real, na verdade, absolutamente confiável, ou seja, alguém a cuja palavra devemos dar ouvidos, e mais, alguém que tem a chave de Davi. Para entendermos essa imagem, precisamos pensar um pouco sobre a figura de Davi. E Davi é aquele que entra para o imaginário de Israel como o maior de todos os seus reis, um homem segundo o coração de Deus. A figura de Davi é a figura da própria realeza, da realeza legítima. Lembre-se que desde a perspectiva do povo da Bíblia, até mesmo o Messias seria advindo da linhagem de Davi, e de fato o foi, da raiz de Jessé. Sim, estamos falando, portanto, da realeza que é inerente a Jesus, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. E o que seria esta chave deste rei? Ora, ela seria o poder que lhe é próprio de abrir sem que ninguém possa fechar e de fechar sem que ninguém possa abrir. Vejamos então como este remetente se identifica. Ele afirma de si mesmo, eu sou sumamente distinto dos outros e alguém absolutamente confiável.
O que eu estou dizendo, portanto, é digno de toda a atenção e credibilidade. Eu sou o Rei dos Reis, e que carrega consigo o poder de abrir sem que ninguém possa fechar, e fechar sem que ninguém possa abrir. Está bem, mas o que ele abre e fecha, afinal? Portas, janelas, o quê? O texto mesmo vai responder esta pergunta para nós. Então vamos nos permitir avançar algumas linhas na sua leitura. Ele diz no versículo de número 8, falando agora àquela comunidade: eu conheço as tuas obras, eu conheço as tuas obras. O verbo conhecer pode ser usado dentro da nossa cultura brasileira, odierna, de uma maneira bem diferente daquela que é empregada aqui. O verbo conhecer, dentro do contexto das tradições do povo da Bíblia, remete a uma experiência de profunda intimidade. Ele serve, inclusive, como um eufemismo para falar da consumação do casamento, aquele ato pelo qual o homem e a mulher se tornam uma só carne e agora se fazem inseparáveis. Conhecer implica uma relação de proximidade muito grande. E Jesus está dizendo à igreja em Filadélfia: olha, eu conheço a realidade de vocês, eu conheço as vivências de vocês. Ele diz de modo muito particular: eu conheço as tuas obras. Isso também é digno de atenção. Estamos falando de uma igreja que tem obras. Não é uma igreja passiva, preguiçosa, que está ali como mera espectadora dos acontecimentos. É uma igreja agente, que está trabalhando, labutando. E isto é, sim, uma virtude e algo de valor. E ele diz: eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Uma porta aberta é uma imagem que dialoga diretamente com a imagem usada anteriormente, no versículo 7, a imagem da chave que abre. Sim, estamos falando aqui de oportunidades, de caminhos que Deus dá para que trilhemos e que garante que permaneçam abertos. Sim, esta porta aberta é a vereda das oportunidades que Deus mesmo, por meio de Jesus, abriu para que aquela comunidade a trilhasse. Estamos falando, portanto, de uma igreja que tem obras e a qual Jesus declara: olha, o que vocês estão fazendo porque eu lhes permiti fazer. Fui eu quem criei as circunstâncias favoráveis para que vocês fizessem tudo o que têm feito. E eu mesmo estou garantindo para que estas circunstâncias perdurem. Aquilo que eu abri, ninguém pode fechar. Ele diz mais no verso 8: eu sei que vocês têm pouca força, ou seja, essa não é uma igreja que goza de uma estrutura colossal, de um patrimônio invejável, de recursos humanos que sobejam. Muito pelo contrário. É uma igreja de poucos recursos, é uma igreja de pouca força. Sabemos, inclusive, que a própria cidade de Filadélfia, onde aquela igreja estava, e vale registrar, estamos falando de uma cidade chamada Filadélfia, mas que pouco tem a ver com a Filadélfia que está lá nos Estados Unidos e na América do Norte. Aqui estamos falando de uma cidade, dentre outras, num cinturão de cidades de uma região que nos tempos bíblicos chamava-se Ásia Menor, que corresponde à península da Anatólia e que figura atualmente dentro dos limites das fronteiras de um país chamado Turquia, naquele grande cinturão do chamado Oriente Médio. Ora, estamos falando, portanto, de uma igreja que tem pouca força, ou seja, poucos recursos e que tem, sim, agido neste cenário que Deus mesmo lhe deu por força da graça do Senhor. Mas veja,
Se, por um lado, esta é uma igreja sem grande força e sem tantos recursos, por outro lado, ela tem consigo algo que é tremendamente significativo, dotado de grande valor e poderoso. Ele diz, ainda no versículo 8, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Tudo isso nos remete à obediência aos valores da fé. Esta é uma igreja que caminha de forma reta, pautada na sã doutrina, mas nos fala também do modo como esta igreja publicamente vivencia todas estas coisas num contexto muito peculiar. Estamos aqui remetendo a uma década especialmente difícil para o povo cristão, a década de 90 do primeiro século. E segundo grande parte dos historiadores tem acordado, estamos falando do período de reinado de Domiciano, um dos imperadores romanos que mais perseguiram os cristãos com as suas políticas de Estado. Através do poderio romano que estava a serviço dos caprichos de um tirano, os cristãos estavam sendo deportados, exilados, presos, encarcerados, torturados, mortos, inclusive nas arenas, em dantescos espetáculos públicos. Declarar-se publicamente cristão, num contexto assim, é colocar em risco a própria vida e a vida dos seus também. E esta igreja, a igreja de Filadélfia, apesar de ser uma igreja pequena, de pouca força, de poucos recursos, é uma igreja que tem caminhado em retidão, pautada na sã doutrina, confessando o nome de Jesus com firmeza e destemor. E estas coisas são dotadas de muito valor e de grande poder. Diz o verso 9, então. Eis que farei que alguns dos que são da sinagoga de Satanás, desses que a si mesmos se declaram judeus e não são, mas mentem, estes farei vir e prostrar-se aos teus pés e conhecer que eu te amei. Note o que está por detrás destas palavras. Estamos falando da igreja do primeiro século. Você sabe que o cristianismo nasce de dentro do judaísmo. Jesus de Nazaré, ele mesmo sendo judeu. E o cristianismo não nasce com a pretensão de se afigurar uma nova religião. Muito pelo contrário. Nasce entendendo a si mesmo como a consumação das vivências e expectativas do judaísmo de até então. Naquele primeiro momento, o cristianismo nascera dentro do judaísmo, mas logo fora ganhando novas fronteiras e se ampliando. E dentro do judaísmo encontrou notável resistência. Aqui, o que estamos percebendo nas entrelinhas do texto é o inevitável conflito entre judeus cristãos e cristãos oriundos do paganismo e judeus de matriz farisaica e avessos ao cristianismo. O que está sendo dito é, aquela comunidade, além de lidar com toda a oposição do mundo romano sob a égide do imperador Domiciano, estava lidando ainda com a rejeição da sinagoga e da comunidade judaica. E tudo isto fazia a igreja sofrer. Mas o Senhor Jesus está dizendo, fiquem tranquilos e mantenham-se firmes no caminho que eu dei a vocês. Esta porta que eu abri, ninguém vai fechar. Vocês podem continuar trilhando este caminho, mantendo-se na retidão da sã doutrina, confessando o meu nome, e eu valerei vocês. E as pessoas que hoje estão maltratando vocês vão acabar reconhecendo que eu amei a vocês. Elas terão de reconhecer que eu fiz assim. Por quê? Diz ele no versículo de número 10. Porque vocês guardaram a palavra da minha perseverança. Eu também guardarei vocês na hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro para experimentar os que habitam sobre a terra. Veja, o texto está dizendo que
Aquela igreja já vinha enfrentando dificuldades com a sua pequenez, com a sua pouca força, mas com as suas convicções doutrinárias, com a sua vida santa e a sua fé declarada em Jesus Cristo. Ela vinha atravessando momentos de dificuldade, hostilidades por parte do mundo romano, hostilidades por parte da comunidade judaica, e estas dificuldades iriam se acentuar. O texto fala de uma grande provação, uma provação que será ainda mais intensa que tudo aquilo experimentado até então. Mas o texto traz uma promessa de graça. Eu vou guardar vocês. Vocês vão enfrentar a prova e vão vencer a prova. E esta prova não demorará infinitamente. Ela chegará a termo, porque eu venho. É o que diz o verso 11. Eu venho e venho sem demora, trazendo termo a esta história e aos dramas de vocês. E até a minha vinda, o que lhes cabe fazer? Ele diz no verso 11, conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Ou seja, mantenham-se neste mesmo caminho que eu abri e ninguém fechará, e vocês permanecerão como vencedores que já são, porque já têm uma coroa, e esta coroa não deve ser tirada de vocês. Usualmente nós imaginamos as coroas como vemos nos contos de fadas, na cabeça dos reis e rainhas, dos príncipes e princesas, aquela peça de metal, em geral dourada, remetendo ao ouro, eventualmente cravejada de pedras preciosas. Não é exatamente esta a coroa evocada aqui. Aqui estamos falando de uma outra coroa, a coroa de louros, que era colocada sobre a cabeça dos vencedores nas competições desportivas. Sim, aqui estamos falando de uma prova que precisa ser vencida, e o vencedor leva sobre si uma coroa. Aliás, o próprio texto faz questão de evocar a figura do vencedor já no verso 12 e dirigir-lhe uma excepcional promessa de graça. Veja o que diz o verso 12, promessa do Senhor Jesus àqueles que acolhem o seu conselho e se pautam na sua exortação. Ele declara, ao vencedor falo-ei coluna, coluna no santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Você sabe o que é uma coluna? Dentro de uma edificação, as colunas servem para sustentação. Se você remover as colunas, a edificação inteira vem abaixo. E o que o texto está dizendo é que pessoas que vivem esta vida reta, esta vida santa e piedosa, confessando publicamente o nome de Jesus, ainda que na singeleza do seu caminho, são verdadeiras colunas para o povo que é seu, colunas do seu santuário. São suas, têm um lugar garantido ali e dali jamais serão removidas, é o que ele está declarando. E mais, ele diz ainda, gravarei sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, vinda da parte do meu Deus, o meu novo nome. O nome é evocativo de identidade. E você viu as 3 referências aqui, fazendo do nome um sinal que aponta para Deus mesmo. E a gravação de um nome é a declaração de uma propriedade. Estas colunas, estas pessoas, esta igreja está sendo marcada como propriedade do Senhor e dele jamais poderá ser tomada. Esta promessa de graça hoje está sendo renovada e dada a mim e a você. Ela é um encorajamento a que perseveremos nesta senda que Deus mesmo abriu para nós e que ninguém poderá fechar. Não estamos atrás de coisas grandiosas ou maravilhosas demais para nós. Estamos buscando viver os valores do Evangelho, servindo a causa do reino, atendendo ao chamado de nosso mestre e guia, que é o bom Jesus, pastor das nossas vidas, realizando a missão que ele nos confiou. E na medida em que perseverarmos nesta senda, em que nos mantivermos fiéis nesse caminho, venceremos
toda a oposição e a adversidade que o mundo nos tem imposto. E mesmo aqueles que hoje desdenham de nós e zombam de nossa forma de viver, um dia terão de capitular e confessarão que Deus, de fato e de verdade, muito nos amou. Quem tem ouvidos, diz o verso 13, ouça o que o Espírito diz às igrejas, e que Deus assim nos abençoe. Em o nome de Jesus. Amém. Chegando a um tempo de comunicações, trago a você um convite muito especial para que esteja conosco na próxima quinta-feira, dia 31 de outubro de 2024, às 7h, aqui no nosso santuário, para celebrarmos juntos o culto do Senhor por ocasião dos 507 anos da Reforma Protestante. Este evento histórico que marca a história de todos nós que somos cristãos de tradição reformada. Nessa ocasião, estaremos acolhendo o Presbitério do Rio de Janeiro, o histórico concílio que deu origem à nossa denominação, a Igreja Presbiteriana do Brasil. Pastores, igrejas jurisdicionadas e um grande coral formado pela soma dos coros das nossas comunidades de fé. Venha estar conosco, participe desse evento que vai marcar profundamente as nossas vidas, os nossos corações. Ocasião em que teremos como pregador especialmente convidado o reverendo Miguel Marques Rodrigues, ministro jubilado do Presbitério do Rio de Janeiro, pastor emérito da Igreja Presbiteriana de Botafogo. Venha conferir. Próxima quinta-feira, dia 31 de outubro de 2024, às 7h, aqui na Igreja Presbiteriana de Copacabana. Rua Barata Ribeiro, 335, Copacabana, Rio de Janeiro, RJ. Nós estaremos aqui. Estaremos esperando por você. E a nossa Sociedade Auxiliadora Feminina, SAF Copacabana, esteve comemorando mais um aniversário. 111 anos de vida organizada e atuação ininterrupta aqui, nesta comunidade de fé. O aniversário da SAF foi celebrado no sábado, dia 19 de outubro, numa tarde muito especial, com uma intensa e rica programação, envolvendo atos devocionais, palestras e muita comunhão. Nas nossas redes sociais, Facebook, no Instagram, você encontra fotos, vídeos, depoimentos e diversos outros conteúdos que aludem a esse dia. E você pode aproveitar para não apenas visitar os nossos perfis, mas para deixar os seus likes e compartilhar esses conteúdos, impulsionando a nossa atuação através da internet. Esta frente que a igreja abraçou há muito e por meio da qual muitos têm recebido o testemunho de fé e a palavra do Evangelho que é proclamada desde aqui. Envolva-se, apoie a nossa igreja e seja você mesmo uma bênção. E no último domingo, dia 20 de outubro de 2024, estivemos reunidos em Assembleia Geral Extraordinária, conforme a convocação de nosso conselho, para procedermos à eleição de 2 oficiais presbíteros. A nossa Assembleia transcorreu na mais santa paz, num clima de perfeita harmonia e comunhão. Tivemos expressivo quórum com 60 votantes e tivemos 2 eleitos, o presbítero Celso Ivanor dos Santos e o presbítero Valtair Sattler Júnior. A ata da Assembleia foi aprovada por unanimidade e tudo isso reflete o momento de paz e harmonia, de intensa comunhão e alegria que tem vivido a nossa igreja. E nós bendizemos a Deus por todas as coisas e de modo muito especial pelos resultados da nossa Assembleia, rogando a Ele o renovo das suas bênçãos divinas sobre as nossas vidas, sobre a nossa comunidade de fé. Momento de fecharmos os nossos olhos para orarmos juntos a oração que nosso Senhor nos ensinou, a prece do Pai Nosso. Falemos com Deus. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores.
Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. E que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o rosto e te dê paz. E que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o Pai Celestial, e a comunhão do Espírito Santo permaneçam sobre todos, hoje e eternamente. Amém.